A história conta pra gente que Martinho Lutero teve esse, hoje nós chamaríamos de insight, esse despertamento, conversão, grande revelação de Deus, lendo o livro de Romanos. No meio de toda a cena das indulgências, do pagamento do perdão, da veneração das relíquias, dos objetos, das romarias, das peregrinações a Roma, no meio de toda a atitude humana, ritualística, de mérito, para se aproximar ou alcançar a Deus. Lendo o livro de Romanos, ele fala, pera, é pela fé, não é pelas obras. Aí ele desperta e começa todo o seu questionamento para aquilo que os seus olhos estavam vendo e que era a realidade da igreja. Quero ler com você Romanos, capítulo 3, a partir do verso 21. Esse tema é um tema muito difícil. E o livro de Romanos é um livro que um dia a gente faz uma série de estudos sobre Romanos. Espera eu entender tudo, tá, irmão? Você aguenta aí, a gente chega lá. Mas é tido como o Evangelho do apóstolo Paulo. E a maneira como ele apresenta a obra de Cristo, a obra da justificação, da nossa salvação, de como nós fomos comprados, da nossa nova vida. Mas vamos pegar apenas um trecho. Hoje nós vamos falar sobre sola fide, somente a fé. Lembre-se que o judeu, ele tinha a lei de Moisés como a sua regra de conduta, diante de Deus. Isso era agradável a Deus. E quando chega o evento Cristo na vida deles, Paulo começa a dizer: a gente vai crer porque Ele é a promessa de Deus que se cumpre. Agora não é mais porque a gente segue apenas uma lei que diz, faça isso, não faça aquilo. Mas é porque alguma coisa dentro de nós começou a acontecer. Aliás, foi o profeta Jeremias que profetizou que chegaria um dia onde a lei não estaria mais em tábuas de pedra, mas escrita dentro dos corações. Não significa que eles não leriam mais a lei, mas que ela teria um sentido diferente, porque o mesmo Deus que a escreveu agora habitava dentro de cada um. É como a gente diz que a Bíblia é um livro que a gente lê e o autor está junto com a gente para tirar todas as dúvidas. Vamos ver esse trecho. Mas agora, diz Paulo, sem lei se manifestou a justiça de Deus. Espera aí, como é que tem uma justiça se não tem um julgamento e se não tem uma lei? Testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram, todo mundo está errado, e todos são carentes da glória de Deus. Somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, ou seja, uma atitude dele como sacrifício que satisfaria e agradaria a Deus, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça,
agora, no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, está o orgulho ou a jactância? Foi excluída. Por qual lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos então que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura então Deus só dos judeus? Não, também é dos gentios, agora é de todo mundo. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé aquele que é consagrado, circunciso, e por fé aquele que não conhecia a circuncisão ou a consagração dos judeus. Esse termo justificação é um termo forense, é alguém que é declarado justo, foi julgado e ele é justo. Obviamente, se tem alguém que é justo, tem aquele que não é justo, que é injusto, que é culpado, e este é condenado. E Paulo diz que todos nós somos condenados. O povo que andava diante da lei tinha um pequeno detalhe que a gente não pode esquecer: que a lei não tira o pecado. Você já viu muita gente dizendo assim: ah, mas no país fulano fez isso, você viu aquela notícia, tem que ter lei. A lei só aponta o erro e pune o infrator. A lei não muda o ser humano. É louco isso. Nós clamamos por lei, para que as leis existam, esperando que quando eu digo na lei, isso aqui é proibido, o ser humano mude, porque saiba agora que não pode mais fazer. Na verdade, como agora está escrito na lei, tem uma punição, pode ser que ele não faça. Não faça porque tem uma lei e tem uma punição, mas não significa que ele mudou de ideia, não significa que ele é uma outra pessoa, não significa que aquilo que foi escrito na lei transformou o cidadão. Ele só não faz porque não pode. Ele continua querendo fazer. Interessante isso. Você tem que guardar isso para você. Por que você faz o que você faz e por que você não faz o que você não faz? A Bíblia fala que não pode. Se você não faz porque não pode, cuidado. A vontade ainda está aí dentro de você. Você só não faz porque vai ter consequências. É diferente de alguém que fala: não, o Espírito de Deus habita em mim, e Ele mudou minha cabeça, mudou meu coração. Na verdade, eu até tenho a tentação. O diabo vem e fala: oh, você não faz. Mas aquilo que Cristo plantou dentro de mim, a minha convicção, a minha mente mudou. Eu não consigo mais fazer. Eu estou meio que estragado para esse mundo aí. Não que eu não faça nunca, eu não sou santo, de vez em quando eu tropeço, mas uma coisa interessante é que quando eu faço, eu fico mal, porque isso aqui não sou mais eu. Olha, está escrito na lei que é para fazer. É bem isso que eu sinto mesmo. O que o Evangelho de Cristo propõe para a gente não é uma lei que me diz não faça, apesar de que o Evangelho também aponta toda a conduta ética de quem é salvo. Mas toda a minha atitude é uma atitude daquele que foi alcançado pela graça e transformado, ou vive em plena transformação dia após dia. Foi baseado nisso que Lutero trabalhou todos os pontos da reforma. Interessante que ainda hoje nós vivemos de vez em quando pisando no campo do mérito. Acontece alguma coisa errada com você? Ai meu Deus, estou aqui para a igreja. Aliás, essa é a nossa pregação, né? Você trabalha com uma pessoa que deu um forrobodão na vida dele, tá vendo? Você não vai na igreja. Como se a pessoa saísse de casa, entrasse aqui e sentasse nessa cadeira, Deus falasse: é isso que eu quero. Lá em Gênesis, no capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: que a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos, lembre-se que Gênesis
ele tem uma linguagem poética, mitológica, histórica, daquilo que aconteceu, mas poética. E de maneira muito interessante, a gente percebe que a história que Deus nos conta sobre o início da vida e da criação, como ela está de maneira tão bela, explicitamente colocada, quanto real dentro de nós. A serpente, que é a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse para a mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Não é assim que ele falou, que você pode comer de todas? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. O que Deus falou para você, ô mulher? Não é? Você está bem? Ele não falou para você comer de tudo? Come de tudo. Não pode comer de tudo, falou que pode comer de tudo. Mas da árvore que está no meio do jardim, essa a gente não pode comer. Porque ele falou que se a gente comer, a gente morre. E a serpente falou assim: já disse, mulher, é claro que você não vai morrer, é certo que não morrerás. É que Deus, vou te falar um negócio, é que Deus sabe que no dia que você comer, vai abrir os seus olhos, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Que problema quando a gente conhece o bem e o mal. O nosso mundo está se afundando no mal. Cada dia que passa, a gente precisa de mais leis, mais sanções, para tentar colocar o homem enquadrado numa conduta. Cada dia que passa, parece que o mal se multiplica. E o pior é que tem uma pergunta que ninguém responde: o que é o mal? E da onde vem o mal? Ele é uma coisa? Ele é uma praga? Ele é uma doença? Da onde ele vem? Eu tenho? Você tem? Quem me deu? Quando ele começou? Essa semana, conversando com meu filho, ele falou assim: e se o Adão não tivesse comido da fruta, ou a mulher não era uma fruta assim contaminadora? Quando você engole, tanto é que a Bíblia nem fala qual era a fruta, o problema não era esse. Outra coisa é que ela estava no meio do jardim. Eu fui tentar entender esse termo, que também pode significar entre as outras árvores, mas parece que a tradução mais correta mesmo é no meio. No meio. Cara, mas bem no meio você vai colocar essa árvore. Mas o Senhor criou tudo tão bonito, tudo tão perfeito. E o pior é que a gente passa por aqui toda hora, quando eu vou daqui para lá e passo aqui para cá, eu estou vendo essa árvore. Um brinco dessa assim, e eu brinco nela todo dia. Por exemplo, o senhor podia ter feito duas coisas: eu pego essa árvore, coloco lá na periferia, coloco lá longe, coloco lá no campo, a última árvore perto da vida. Eu nunca vou para lá, o que os olhos não veem, o coração não sente. Aí fica essa tentação: agora eu passo aqui, tem essa garrafa de pinga aqui, o limão, o açúcar, caramba. Interessante isso, né? E a árvore, o Caio Fábio fala que a árvore, cada um de nós temos uma aqui dentro. Está bem no meio. A vida está bem no meio. E a decisão por ela está no centro da nossa vida. E quando o homem e a mulher decidem desobedecer a Deus, um outro grande teólogo
Bonhoeffer diz que quando o homem diz eu vou comer do fruto, porque a serpente falou, você vai ser como Deus, pô. Presta atenção, presta atenção. É que Deus não quer que você fique igual a Ele. Você está entendendo? Ele não quer que você fique igual a Ele. Seus olhos vão abrir e você vai saber o que é bom e o que é mal. Você está entendendo? Sabe o que é bom? Sabe o que é mal? Está vendo? Você fica dependendo dele, irmão. Ele que te fala, faz isso porque é bom. Não faz isso porque é mal. Não pode ser bom. Você tem que ser você. Ser o que você quer ser. Tomar suas decisões. Ser dono do seu nariz. No meu caso, eu pago IPTU para Rio de Janeiro. Você paga o Barcelona. Você tem que ser o que você quiser. Quando o homem desobedece a Deus e diz, eu vou comer do fruto, diz a Bíblia que os olhos dele se abrem. O interessante é que quando eu nego a Deus para tomar a minha atitude, naquele momento, eu vou decidir o que é bom e o que é mal, segundo o que eu acho que é bom e o que é mal, independente de Deus. Na verdade, o meu conhecimento do bem e do mal é contra Deus. Isso nós fazemos todo dia. A árvore está dentro de nós e está diante de nós. Quando o homem diz, eu não quero mais que Deus diga para mim o que é bom e o que é mal, eu vou decidir o que é bom e o que é mal para a minha vida, nesse momento eu acabo de morrer. O mal, na verdade, é como um pedaço de ferro que você fala assim, quem criou a ferrugem? É só você deixar um pedaço de ferro no tempo aí, com a umidade, que a degeneração do ferro é pela oxidação. A ferrugem é o próprio ferro degenerado. E ele disse, assim é o mal. O mal é a ausência de Deus e a degeneração do ser humano, que quer ele mesmo ser o seu próprio Deus, e dizer, eu decido o que é bom e o que é mal. Quando eu me desligo de Deus, eu morro. Irmãos, o homem que passa então a conhecer o bem e o mal, ele está morto. O homem não pode controlar isso. A humanidade não consegue controlar isso. O mundo não consegue controlar o mal. A gente está vendo tragédia atrás de tragédia cometida por seres humanos, matando pessoas. A gente vive em São Paulo. O mal está na nossa frente. Você para num semáforo e olha nos dois retrovisores, olha no retrovisor de cima, olha para frente, olha do lado, vê quem está vendendo coisa na rua, se realmente está com o produto na mão, quem é. Você para na porta de casa, olha todos os retrovisores, olha antes, se você vai descer, se não vai descer. Você vai estacionar em algum lugar, você já fica dando uma olhada se você está sozinho, se você não está. Quando você desce do carro, você olha para todos os lados antes de fechar. Não é assim? É assim. A gente não sabe quem está do nosso lado. Se é um médico que vai dar uma anestesia, abusar de você, como a gente já viu, não quero usar ninguém em nome de ninguém por isso, mas se a pessoa que te atende no caixa está fazendo alguma maldade, se quem te vende um produto adulterou esse produto, se tem água na tua gasolina, se o suco que você comprou tem mais água, ou se o litro só tem 900 ml. Quando o homem toma a decisão e ele se torna autorreferente, ego-referente, ele me diz, segundo ele mesmo, o que deve ser feito, ele morre, porque eu e você não sabemos lidar com isso.
o homem está se degenerando, criando leis para tentar dizer pode e não pode. Mas a lei só mostra para mim que isso é certo e isso é errado. Ela não consegue entrar em mim e mudar a minha cabeça, e mudar quem eu sou. O homem que peca na desobediência a Deus para se tornar o Deus de si próprio, morre. O mesmo Deus que apresenta a vida diz: se você tomar essa atitude, você acabou de correr para os braços da morte. E o pior é que a gente diz assim: poxa Zé, mas porque Adão fez aquilo, a gente tem que pagar agora? Não, não foi porque Adão fez aquilo, é porque a gente faz aquilo todo dia. É porque o mal não está ao nosso redor nas pessoas, o mal está dentro da gente, porque nós também nos degeneramos. Tem alguém aqui que não tem nenhum mal dentro de si? A gente pode orar para Deus te levar, de repente pode ser que você já esteja. Não é por isso que a gente é levado, mas está sofrendo no nosso meio. A gente pensa besteira toda hora, falamos besteira toda hora. Semana eu fui estacionar o carro em frente ao seminário, não tinha lugar. Quando eu fui sair, passou um motoqueiro, me xingou, e o que eu fiz? Me xinguei de volta. Palavras não muito evangélicas, nada gosta. O pior é que estava em frente ao seminário, o professor, o pessoal depois eu falei: meu, que besteira, o mal está dentro de nós. Aquela pessoa fez aquilo porque é endemoniada. Não, ela fez aquilo porque ela é uma pessoa. O que aquela pessoa tem? Ela nasceu. Claro, o assunto hoje não é os casos de endemoniamento na Bíblia. Eu acho que vai chegar lá no julgamento final, o diabo vai falar: tem um monte de pecado aí que não foi aceito. Você vai falar: você vai para o inferno por outros motivos, mas o fulano falou que fui eu e eu nem estava lá, eu sei. Quando Adão pecou, a raça pecou. É como se ele fizesse uma escolha de que tipo de raça nós seríamos, a raça humana. Todos nós aqui fazemos um monte de coisas que nós dizemos: eu acho que é bom ou eu acho que é ruim. Essa é a nossa marca. Nós já nascemos assim, nós nascemos mortos. Nós nascemos separados de Deus. Nós nascemos distante dele. E o mais interessante é que quando eu faço esse rompimento com Deus e eu morro, a morte automaticamente é uma seta que vem para me matar. É a morte. Mas a obra de Cristo e a obra de Deus, aqui eu gostaria de ter mais capacidade de falar sobre isso, irmãos. Se você vê o teu filho cometendo alguma coisa errada, você vai e pune o seu filho. Pune por amor. Tem gente hoje que diz que você não pode mais punir, tem que deixar fazer o que ele quiser. Com 3 anos de idade, vai ser um monstrengo. Eu vou entrar nesse assunto também, tanto assunto mesmo. Mas você tem que fazer alguma coisa. Depois a sociedade quer criar lei para puni-lo quando ele fica grande, porque ninguém soube puni-lo de maneira correta, com disciplina. Eu entendo que existem abusos, mas quando era necessário. Aliás, ensina ao menino no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Assim diz as escrituras, ela está certa, ela está correta. Ou quando alguém comete um erro no meio da sociedade, ele vai ser julgado e vai ser punido. O que você acha? Se alguém que erra e comete um mal e um crime, ele senta no banco dos réus, e o juiz está ali, tem um advogado de acusação e um de defesa, e o juiz vê todos os crimes e todo o mal dessa pessoa. E o advogado de acusação diz assim: ele tem que ser morto, cadeira elétrica para ele.
E o advogado de defesa é o filho do juiz. Fala aí, tem uma anacrotagem, hein? Já entendi onde você quer chegar. É juiz, filho, né? Vamos dar um jeito de soltar o safado. Não. Não é isso que eu quero, nem que eu quero chegar, não. É que o juiz diz para o seu filho, a quem ele ama, seu filho, que ele criou, educou e agora é um advogado, um homem formado, pai de família. E diz assim: o que você acha de você ir para a cadeira elétrica no lugar do seu cliente? O que você acha que isso seria? Injustiça. Cara, você está falando isso? Estou entendendo o que você está falando. Você não existe. Se esse juiz olhasse para esse condenado e dissesse: esse cara não sabe o que ele está fazendo, ele não sabe viver, ele não sabe lidar com o mal, a decisão dele de andar longe do que é correto fez ele se tornar isso aí. E o filho do juiz, que é o advogado, diz: concordo com você, pai. Sai da cadeira. Pode dar sentença. E o pai diz para o próprio filho: você está condenado a ir para a cadeira elétrica por esse crime que você cometeu. Isso é uma loucura. Mas foi isso que Deus fez. Quando o homem rompe com Deus, e a ausência da vida que é Deus é morte, e a morte veio sobre o condenado, que é um pecador, o nosso advogado, que é Jesus Cristo, que é filho do justo juiz, disse: sai da cadeira, porque eu recebo a punição da morte pelo pecado dos homens sobre mim. Meu Deus, isso é justiça? Isso é loucura. Hoje não é o dia do sola gratia, mas 2 domingos. Mas Deus fez por nós. Como é que eu não posso ser grato a Deus? O que é a fé? Senão a apropriação e o recebimento do que Cristo fez por mim. Eu confio no que Ele fez por mim. Claro que eu confio. Ele sentou na cadeira nunca. É óbvio. Como que a minha vida não vai ser dele? Ele acabou de levar toda a minha culpa sobre Ele. A diferença é que Cristo, quando morre, por causa da punição que deveria estar sobre eu e você, porque eu e você estamos diante da árvore todo dia e fazemos a opção errada. Ele leva a culpa, que é a própria morte, e ele ressurge dizendo: não dá para matar a vida. Eu preciso cair de joelhos e falar: Senhor, o que o Senhor fez por mim? O que o Senhor fez por mim? Há uma obra muito extensa de interpretação de tudo o que Lutero disse no livro de Romanos e Paulo, e todos os desdobramentos disso. É uma obra de alguns séculos, de 80 mil páginas. Eu não li. Mas estudando alguns trechos e pesquisando, eu achei algumas coisas assim fantásticas que me fizeram chorar essa semana. E falar: meu Deus, como isso é precioso. O que Cristo fez por nós. Nós achamos que fé é acreditar que uma coisa é possível. Um outro dia a gente fala sobre isso, irmão.
Mas a fé, ela é algo que acontece na minha consciência. É quando eu acordo e falo: meu Deus, a consciência é o lugar onde eu me encontro comigo mesmo. Você já se encontrou com você? Ninguém, pelo amor de Deus, faça isso. Você não precisa enganar ninguém, você não precisa dar desculpa para ninguém. Ninguém está vendo, não tem ninguém com você. É você no ambiente da tua consciência dizendo: eu sei que eu sou mau, safado, sem vergonha. Eu sei. Não tem ninguém vendo. Eu não tenho que falar: não sou. Não, é que a pessoa vem. Não tem ninguém. Para com isso. Quando a luz de Cristo me ilumina e me diz: olha para a vida, é isso. Esse rompimento, você está morto. Mas eu estou te mostrando o que eu fiz por você. E você diz: meu Deus, olha o que eu sou. Olha quem eu sou. Meu Deus. E por isso que Paulo diz: miserável homem que eu sou. Nós não conseguimos fazer isso. Aliás, nós aprendemos um tipo de fé distorcida, que quer dizer que eu sou poderoso e correto. Eu posso, eu venço, tenho mais unção, tenho mais poder, eu sou Deus. É uma distorção terrível da verdadeira fé. A fé é uma rendição. Uma rendição que me leva a uma total dependência de Deus e fala: Senhor, olha o que eu sou. A consciência é o lugar onde eu me encontro comigo, e o lugar onde eu me encontro com Deus, que ilumina os olhos do meu coração para que eu compreenda a sua obra. E eu diga: Senhor, eu não posso viver sem o Senhor. Na verdade, eu estou morto. Na verdade, eu não tenho vida. O livro de Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 5, Paulo diz assim: e nós estávamos mortos, estando nós mortos em nossos delitos, ou seja, pecado não é apenas o que você faz, pecado é o estado em que nós estamos. Nós nascemos no estado de pecado. Você entende isso? Você não é um pecador porque você cometeu um pecado. Você fez um pecado, agora você é pecador. Não. Você cometeu um pecado porque você nasceu pecador. O pecado é a sua natureza. Pecar é a nossa natureza, a nossa humana natureza. Pecado não é porque eu menti, porque eu falei mal, porque eu fiz uma picuinha. Ai meu Deus, eu não devia ter feito. Para fazer não tem mais pecado. Esquece. Os atos que nós temos pecaminosos são apenas uma consequência do fato de sermos pecadores. Nossa sociedade está cheia de pessoas que, na sua individualidade de escolha, fazem o que querem. E erroneamente cristãos dizem que isso é pecado. Não é pecado. Aí fica a discussão: é pecado ou não é pecado? É pecado ou não é pecado? É a menor discussão. A mais importante é saber que, independente disso ser pecado ou não ser pecado, eu sou um pecador, porque eu nasci morto. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos deu vida, e estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Fomos unidos a Ele, pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, do jeito que Ele ressuscitou, levando a nossa culpa, nós ressuscitamos junto com Ele. E nos fez assentar com Cristo. Meu Deus do céu,
O juiz pediu para o advogado, que é seu filho, morrer no lugar do condenado. E depois ele pegou na mão do condenado e levou o condenado para a sua casa e falou: senta na minha mesa que hoje você vai jantar. Que agora você é meu filho. Eu não sei, irmão, se você, no ambiente da tua consciência, já imaginou o que Cristo fez por nós. A gente não vem aqui para que Deus faça uma coisa. Um está doente, o outro está sem dinheiro, o outro está com alguém no hospital. Então eu vou na igreja porque eu tenho fé nos milagres, e é por isso que eu amo a Deus, porque Ele fez coisas boas por mim. Esquece tudo isso. Ele morreu no meu lugar. Eu estava condenado. E diz o texto que para mostrar nos séculos vindouros, na eternidade e no futuro, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não é uma coisa de vocês, não vem de vocês, é um dom de Deus. O que é a minha fé? Se alguém disser para você, qual é a sua fé? O que você responde? Diga para mim, qual é a sua fé? Eu vou arrumar um emprego. Essa é a sua fé? É isso que te torna cristão? Não. Apesar de que Deus é maravilhoso, cuida de nós, relaxa. Ele nos coloca no emprego ou nos faz sobreviver sem Ele, porque Deus é Deus. Mas essa não é a minha fé. A minha fé é que eu era um pecador, e sou um pecador. Estava condenado, estava morto no meu delito, no meu pecado, na vida de morte que nós como humanidade decidimos viver sem Deus, sem a vida, porque Ele é a própria vida. E aí, no dia do meu julgamento, o filho do juiz pediu para ser o meu advogado, porque eu não tinha nem como pagar. Eu não paguei, porque ele pagou por mim. Aliás, eu ia pagar os honorários, mas ele já tinha morrido no meu lugar. Eu não paguei, eu não pedi isso para ele. Eu não tinha nem condições de pedir, nem imaginava pedir um absurdo desse. Porque o meu pecado e o meu erro não é só contra as pessoas. O meu pecado é contra ele, porque eu desobedeci a ele. Eu optei pela morte e não pela vida. E aí, quando ele, que foi negado por mim, deveria me punir, ele entra no meu lugar e recebe sobre ele mesmo a minha punição. Ressuscita. Me faz entender que Ele é a vida. Eu não neguei uma divindade pagã, eu neguei a vida. Eu quero a vida de volta. Eu quero servir a esse Deus para sempre. Eu quero me render a Ele, porque é nisso que eu creio, na vida que é o próprio Cristo. É Ele. Qual é a sua fé? Eu sou um cristão. Qual é a fé que te trouxe aqui hoje? De que Ele me salvou, de que Ele morreu por mim. O mais interessante é que isso só acontece pela fé. Eu tenho que pagar quanto? Não precisa. Que tipo de obra eu devo fazer? Nenhuma. Você nunca poderia chegar a Deus, nem eu, nem você, porque nós já estávamos mortos. E morto não respira, não anda, não faz nada. O que o morto faz? Quando Ele me mostra a sua graça e diz: é isso que eu fiz por você, junto com ela Ele me dá uma dádiva, ainda que morto, Ele me dá uma coisa chamada fé, para que eu possa reconhecer no ambiente da minha consciência e dizer:
sim, Jesus, eu quero te seguir. Minha fé, eu não sou nada. É nisso que eu creio. Eu creio que eu não sou nada. E creio que o Senhor é a própria vida. E creio que eu preciso negar a mim mesmo e parar de tomar a minha decisão sobre o que é certo e errado. Chega, não dá para viver assim. Eu não sei lidar com isso. Eu me rendo. E eu creio que o Senhor morreu no meu lugar. Agora eu entendo o que é essa festa da Páscoa, que os caras falam, ele morreu na cruz, e o filme, ai, tá bom, já chorei porque ele foi mal. Não, você não chorou porque ele foi. Não, você ficou emocionado porque ele apanhou. Não é isso, ele morreu pelo nosso pecado. E como eu sou salvo de tudo isso, onde eu pago, aonde é o caixa, qual é o carnê? Para! Você vai crer. É pela fé. Por isso Lutero disse, é pela fé. E foi-lhe perguntado, e o que a gente faz com todas essas coisas aqui então agora? O que a gente faz? Né? Vai tirar as peregrinações, vai tirar as exigências, os pagamentos, as relíquias. Quem quer colocar no lugar desse para o povo continuar animado? Cristo. Crê em Cristo. De todo o teu coração. É somente pela fé. Não é porque você veio aqui, chegou cedo, cantou e chorou e levantou a mão. Não é por isso que Ele te ama. Não é porque você deu uma oferta maior do que a do outro. Não é por isso que Ele te ama. Mas não é pela fé? Sim. Mas lembre-se que não é a tua fé que te salva. É o objeto da tua fé que te salva. É Cristo que te salva. A tua fé é a maneira que você se aproxima dEle. A tua fé que intermedia na tua consciência quem você é e diante de quem você está. A tua fé é uma rendição apaixonada por Ele, de dizer eu sou de Cristo e a minha vida é dEle e Ele é meu Senhor e eu quero viver com Ele. A fé não é uma moeda de troca. Aí eu tenho um pouco, você tem mais um pouco para trocar bitcoins, manda para minha senha. A fé é uma rendição. Agora você compreende que qualquer pedido de oração que a gente tenha, é óbvio que a gente pede a Deus porque Ele é nosso Senhor. Ele cuida de nós, Ele é Deus que nos sustenta, que faz milagres, mas acima disso está a minha fé de que Ele é Senhor da minha vida. Aliás, vida que nessa existência terrena, terráquea, leve-me ao seu líder, vai acabar. Vai acabar. Mas a minha alegria de que eu sou dele e ele é meu, eu creio nisso. Não é porque você veio mais na igreja, não é porque você faltou na igreja, não são por obras, não são por rituais, é porque você se rendeu e você creu. A gente acabou de cantar aqui, esse é meu respirar. É isso que me faz viver. É a presença do teu Espírito que vive em mim. Eu tenho vida. É isso que eu creio. Esse é o meu pão. É isso que eu como, é isso que me alimenta. Cumprir a tua vontade, te obedecer. Eu não vou tocar mais nesse fruto. Eu quero fazer a tua vontade. É isso que me alimenta, é isso que me satisfaz. Somente pela fé. Somente pela fé. Somente pela fé. Somente por essa rendição apaixonada. Por isso a gente não vem aqui para cantar mais alto, porque um milagre vai acontecer amanhã. Nem porque o meu milagre vai chegar. É porque Ele foi o meu milagre. Ele morreu no meu lugar. Meu Deus do céu. Você que é pai, o que você seria capaz de fazer pelo teu filho? Quantos pais aqui sofrem por ver decisões erradas dos seus filhos?
de amor você gostaria que teu filho tivesse por você, em reconhecimento, com toda a tua preocupação, tudo que você faz por ele? Que tipo de fé e entrega nós deveríamos ter ao nosso Pai que fez tudo por nós? A gente está aqui para louvar, para levantar as nossas mãos e falar: Senhor, esse aqui é o meu respirar, esse é o meu pão, esse é o meu vida. Obrigado pela tua obra por mim. Eu quero viver pela fé. E quando Lutero chega a esse texto e diz: é isso que está escrito, que o justo vai ter vida e vai viver, porque ele crê. Algumas pessoas querem traduzir assim: ter pela fé. Você vai acreditar e vai acontecer. Isso é barganha. Eu vivo porque somente pela fé, na minha consciência, eu me encontrei com a minha pecaminosidade, a minha total incompetência de lidar com a vida. E eu disse: eu creio no sacrifício que Cristo fez por mim. Eu preciso de Jesus.